Bem, nós vamos dar início então ao módulo 6, é o penúltimo módulo que vamos ter este ano. Este módulo, por força das circunstâncias que estamos a viver, acho que não é segredo para ninguém que as circunstâncias aqui são bastante diferentes do que seriam habituais nesta altura, vamos fazer este módulo bastante mais teórico do que seria se fosse dado em sala de aula. Aqui é mais complicado explicar-vos alguns pormenores e alguns nuances disto. Além do mais, nós temos pouco tempo. Eu gastei mais tempo por força também das aulas como estão a ser dadas. Gastei mais tempo do que devia nos módulos anteriores e vamos então ter que aqui fazer isto um bocadinho mais rápido. No final do módulo, se calhar, eu vou deixar aqui uma ou duas aulas, uma aula, para aqueles colegas que gostam mais do assunto poderem desenvolver um bocadinho mais a curiosidade que eventualmente terão. Porque assim, para quem gosta de programação, este assunto é muito interessante. Eu lembro-me que quando eu estive a aprender a programar, quando eu comecei a aprender a programar, ao início percebia mal o tema dos apontadores, mas quando comecei a perceber, foi o tema que eu se calhar mais gostei de aprender em programação e aquilo que realmente levou-me a continuar o curso. Vocês vão perceber mais para frente, se calhar, porque é que eu falo isso. Bem, então, nós vamos fazer isso um bocadinho ao contrário. Primeiro eu vou explicar aqui um bocado da matéria, eu vou recorrer aqui a umas folhas de papel mesmo, e depois eu vou voltar e tentar colocar aqui qualquer coisa onde deve ser para nós vermos isto a funcionar. Portanto, eu vou agora mudar para uma folha de papel. Até já então. Ok, pessoal. Como eu estava a dizer no início da aula, eu vou tentar fazer aqui uma coisa um bocadinho diferente, vamos ver se resulta, porque de outra forma é muito difícil estar a gravar isto no ecrã mesmo, portanto eu vou tentar escrever aqui e vamos ver se isto vai dar bem. Okay? Depois digam-me nos vossos comentários se correu bem, se correu não. Bem, há aqui alguns conceitos que, se eu não explicar desta forma, dificilmente vocês vão perceber qual é o essencial deste módulo. Então, o primeiro conceito que vocês têm que perceber é o conceito de memória RAM. Ok? Que é aquela memória do computador que nós chamamos a mesma memória, Random Access Memory. Então, o que eu estou a falar aqui? Eu não estou a falar do disco rígido. Eu estou a falar daquela memória que, quando nós apagamos o computador, quando nós desligamos o computador, a memória desaparece. Ok? Como é que esta memória funciona? Bem, eu para isso vou fazer aqui uma representação, é um boneco mesmo. Eu sou muito mau ao desenho, mas vamos ver o que é que eu consigo tirar aqui. Imaginem que a memória é um espaço assim grande. Este espaço aqui, por exemplo. Olha, o que é que nós vamos ter aqui dentro desta memória? Esta memória, como sabem, isto é tudo formado por zeros e uns. 0, 1, 0, 0, 1, 0. O que está por aqui são zeros e uns. Certo? Só que esta linguagem de zeros e uns para nós não tem significado algum. Ou seja, se eu vir ali aquele montanha de zeros e uns, para mim é que não tem significado. Então, como é que nós podemos representar isto de uma forma que seja mais clara para nós? Será, por exemplo, se vocês fizerem no vosso computador um Ctrl Alt Delete e forem ver o gestor de tarefas, este programazinho aqui, o gestor de tarefas, vocês conseguem ver os processos que estão a ser executados na memória. Portanto, no gestor de tarefas que vocês conseguem ver, além de outras coisas, são os processos que estão a ser executados. Então, estes processos estão a ser executados aonde? Estes processos são executados em memória RAM. Ok? Vocês conseguem então ver aqui na memória RAM estes processos que estão a ser executados. O que é que vão lá ver, por exemplo? Olha bem, nós vamos ter, por exemplo, uma parte significativa dos processos são processos do sistema operativo. No nosso caso, deve ser o Windows. Então, uma parte significativa da memória RAM está ocupada com estes processos do Windows. O Windows está a executar uma série de processos que vocês conseguem ver na memória RAM. Por exemplo, quando vocês estão a ver este vídeo, vocês estão a executar o YouTube. O YouTube é executado no Chrome ou no Firefox. Então, também vão ter
outra parte significativa da memória ocupada com o Chrome. Provavelmente terão mais que uma instância do Chrome, porque podem ter o YouTube e ao mesmo tempo têm outra janela aberta, portanto podem ter várias instâncias, isto nós chamamos de instâncias, cópias do Chrome, cada uma ocupando um espaço. Ok? E depois podem ter, por exemplo, aqui um fecheiro do Word, ocupado espaço. Podem ter aqui depois, aqui, sei lá, um joguito, o CS, que ocupa mais algum espaço. E como estão a ver, eu estou aqui a apresentar uns processos ocupam mais espaço, outros ocupam menos espaço. Isto não é tudo igual. Normalmente o Windows vai-vos ocupar um espaço mais ou menos grande da memória. E, por exemplo, o Word ocupa um espaço significativamente mais pequeno. Okay, mas isto não é sempre. Portanto, quando a memória começa a encher, reparem que aqui eu estou com a memória ocupada, mas vamos dizer que eu tenho aqui mais um processo e mais outro. Quando a memória começa a encher, a memória livre, isto aqui que eu estou a representar aqui, é a memória livre, começa a ficar cada vez mais pequena. Ou seja, o sistema operativo tem cada vez mais dificuldade em gerenciar, em gerir esta ocupação toda da memória. E é por isso que quando vocês veem que a memória está muito ocupada, o PC fica mais lento. É uma coisa que vocês têm que perceber. Quanto mais espaço nesta memória estiver ocupado, mais lento vai ficar o sistema operativo a funcionar, mas tudo vai ficar mais lento. Porquê? O processador vai ter muito mais trabalho a gerir com participação de memória, ou gerir como é que os programas vão acessar a memória RAM de cada vez. Okay? Portanto, a primeira coisa que tem que perceber é que a ocupação de memória é feita assim. Cada programa vai ocupar a sua memória. Se eu, por exemplo, criar aqui um programa em C, ele vai ocupar aqui um bocadinho de memória. Um bocadinho assim, será um bocadinho pequenino, mas quando está a executar, vai ocupar esse espaço de memória. Ok? Pode ser um espaço muito pequenino, mas está lá. Certo? Portanto, tudo o que nós fazemos no PC, todos os programas que nós abrimos e o sistema operativo ocupam sempre espaço de memória RAM. E o espaço de memória RAM não é infinito, pode ser muito grande, mas ele não é infinito, é um espaço limitado. Ok? Então a primeira coisa que temos que fazer é isto. Cada programa que está na memória ocupa um determinado espaço e, por pequeno que seja, eles vão acumulando. E quanto mais espaço eu ocupo, maior dificuldade o processador vai ter para gerir esta memória. Isto é o primeiro ponto. Tá? Vamos então aqui ao segundo ponto que eu queria mostrar, que é, por exemplo, então vamos voltar aqui ao nosso esquema. Eu tenho aqui um espaço de memória. Okay? Por exemplo, eu tenho aqui o programa, sei lá, o Word. Ele está para aqui algures, assim no meio, exatamente aqui no meio, tem um espaço que é ocupado pelo Word. Então, ele começa aqui neste ponto, isto é o início da ocupação, e aqui está o final da ocupação, certo? Então aqui temos o início está aqui, e o final está aqui. Ora bem, como é que o processador sabe qual é o início e qual é o final? Porque ele tem que saber. Imagina que eu depois peço para abrir uma outra aplicação. Ele não pode ocupar esse espaço. Esse espaço tem que estar limitado para o Word. Portanto, tem que ter um início, tem que ter um final. Como é que ele sabe qual é o início e qual é o final? Okay? Vocês já devem ter visto em AC, provavelmente, que isto faz porquê? Porque nós temos aqui no início temos uma coisa e aqui temos outra igual que se chamam endereço. E aqui é outro endereço. Portanto, nós sabemos que isto é o início da ocupação do Word, isto é o final, porque eles têm endereços de memória. Okay? Então, o que é que são os endereços de memória? Simplesmente é dizer que neste determinado sítio começa a aplicação de um programa e noutro sítio acaba a aplicação de um programa. E nós podemos ter endereços para todas as variáveis, todos os programas que nós temos, ocupam um determinado endereço de memória. Okay? Tanto seja o Word, como o Excel, como os programas que nós fazemos, como o próprio sistema operativo, estes todos têm endereços. Como é que estes endereços são escritos? O professor da C, se calhar já vos disse, que são números hexadecimais.
são números hexadecimais. Ok? E estes números hexadecimais então começam em 0. Vocês já sabem disso, não é? Mas como são hexadecimais, nós temos aqui uma representação especial, que é H, hexadecimal. Então seria o 0, depois teríamos o 1, e assim sucessivamente, não é? Tudo em hexadecimal. 3, 4, 5 e por aí em diante. Até a capacidade da máquina. Certo? E normalmente são representados com números grandes, eu não vou poder escrever tudo aqui porque não vale a pena, mas isto seria até a capacidade de memória RAM da máquina. Começa em 0 e vai por aí adiante. Há endereços que não podem ser ocupados pelos programas, têm que ser ocupados pelo sistema operativo, e outros endereços são livres para que nós façamos isto, ok? Mas este conceito é importante. O endereço de memória funciona como um endereço mesmo, como se fosse a morada dos dados, ok? Eu sei que o dado X está naquela morada, portanto, quando for preciso aquele dado, eu vou lá buscá-lo. Se eu não soubesse isto, imaginem que é como não ter números de porta na vossa rua. O carteiro depois não conseguia entregar carta nenhuma. Porque eu até podia saber que a carta é para o seu José. Mas se não tem um endereço completo, onde é que vive o seu José? Não tem hipótese de saber. Então, os endereços são extremamente importantes para que o processador consiga encontrar os dados que estão na memória RAM. Se ele não tiver o endereço dos dados, não os consegue encontrar. Eles podem lá estar, mas não os consegue encontrar. Ok? Pronto, agora vamos juntar este conhecimento que eu já vos tinha falado, disto, mais este conhecimento e vamos ver o que acontece nos nossos programas, está bem? Vamos então ver. Eu vou parar aqui um bocadinho, depois continuo. Bem, nós vamos continuar então. E agora vamos tentar perceber como é que funcionam então as variáveis dos nossos programas, que é um dos tópicos mais importantes deste módulo. Primeiro, como é que a comunicação é feita entre o programa que nós escrevemos, o sistema operativo e a memória RAM? Vamos lá ver. Então eu tenho aqui um programa, o meu programa, certo? Que eu escrevo em C. E este programa comunica com o sistema operativo. O professor de sistemas operativos já deve ter explicado esta questão convosco. O sistema operativo, por seu lado, comunica com os periféricos, entre eles a memória RAM, que, como sabem, também é um periférico. Certo? E esta comunicação é feita tanto neste sentido, como depois também neste sentido. Portanto, isto é uma comunicação de dois sentidos. O programa comunica com esse sistema operativo, o sistema operativo comunica com a memória RAM e vice-versa. Tendo também aqui que ter em conta que este também comunica com a CPU, ou seja, com o processador. Ok? E também temos aqui esta comunicação neste sentido. Mas isto não é muito importante porque nós queremos agora. Vamos concentrar mais neste lado aqui. Aqui o CPU vamos deixar um bocadinho para o lado agora. Ok? Então, nós já sabemos aqui uma coisa. A memória RAM, como eu expliquei, tem endereços, começando no 0 e vai até a capacidade da memória. Tá? Eu vou fazer, por exemplo, aqui uma representação. Em vez de fazer aqui um quadrado, aquele retângulo que eu fiz aqui, vou fazer aqui um retângulo mais assim em pé. Então, vamos imaginar que este aqui seja um segmento de memória RAM, não é todo, é um bocadinho da memória RAM. Então, eu vou dividi-lo aqui em bocados, assim. O que é que está aqui? Vocês já viram? Estão aqui, são zeros, 1, 0, 0, 1, 0, 0, por exemplo, não é? Já sabem que, por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de 8 bits, estão aqui 8 bits, que é a mesma coisa que um byte. Certo? Já sabem isso, não é? E estes 8 bits, ou um byte, representam alguma coisa. Um algarismo, uma letra, ou o sinal de pontuação, alguma coisa que está aqui representada nestes 8 bits ou 1 bytes. Isto é uma representação, então, feita com zeros e uns. Vamos esquecer que os zeros e uns, porque está a escrever 0, 0, 0 é muito complicado e nós normalmente não fazemos isto. Então, vamos escrever aqui com números ou letras. Ok? Nós sabemos que o que está aqui são zeros e uns, mas vamos escrever isto de uma forma mais natural. Então, vocês também sabem que os dados, eu já expliquei isto, têm comprimento.
Ou seja, eu sei que na memória RAM, por exemplo, um caractere tem 1 byte. Ou seja, isto será um caractere. Mas se for, por exemplo, um número inteiro, dependendo da representação, pode ter de 2 a 4 bytes. Normalmente terá 2. Então, um número inteiro ocuparia este espaço que está aqui. Isto seria aqui a representação do número inteiro. E se for um float, pode ter de 4 a 8 bytes, por exemplo. Então seria, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, seria, aqui teria então um float. Então eu tinha aqui um float e tinha aqui um inteiro. E como já viram, aqui seria um caractere. Isto seria um caractere. Lá está, eu vou pôr outra vez a questão. Como é que o processador sabe que este float começa aqui e acaba aqui? Olha, é porque isto tem aqui um endereço e aqui outro, certo? Por exemplo, eu vou dar aqui números completamente à sorte. Este seria o endereço 1000. Então o 1000 é este. Este seria o 1001. Este seria o 1002. E este seria o 1003. E aqui então eu teria 4 bytes que formam um float. O float estaria aqui neste espaço. Ok? Certo? Então vamos ver aqui esta representação de uma outra forma. Vamos ver isto de outra forma. Então eu tenho aqui o meu programa. E no meu programa eu faço int i. Ora bem, quando isto sai daqui para o sistema operativo, o sistema operativo o que é que vai pensar? Bem, este int i tem que ser traduzido de alguma forma para a memória RAM. Então ele vai dizer assim, na memória RAM eu vou ter aqui um espaço de 2 bytes, por exemplo, entre o 1000 e o 1002, e este espaço aqui será para o i. É isto que acontece. Eu digo aqui que eu quero uma variável inteira chamada i, e o sistema operativo vai guardar aqui espaço para uma variável inteira e vai designá-la por i. Se eu faço agora i igual a 0, o que é que acontece? Como é óbvio, isto vai passar para aqui e eu vou ter aqui o valor 0. Certo? Então, isto aqui que eu estou a escrever não é mais do que uma representação abstrata do que está a acontecer aqui na memória RAM quando o processador vai representar aqui o número 0 entre o endereço 1000 e o 1002. Por exemplo, os endereços que estão aqui não liguem muito a isto, é claro que os endereços são inventados, não interessa. Pensem que é um endereço qualquer. Ok? Então, o que eu tenho aqui é esta representação de memória. Quando eu faço, por exemplo, i igual a 1, simplesmente estes zeros aparecem e vai aparecer aqui 1. E assim sucessivamente. O valor que eu tenho aqui pode ser um valor qualquer. A princípio seria um valor desconhecido, está vazio. Depois eu ponho igual a 0 e vai por aqui um 0. Depois ponho igual a 1, ponho ali 1 e assim sucessivamente. Este valor pode ser um valor qualquer. Vai estar aqui colocado. Okay? Portanto, o que eu estou aqui a fazer, o sistema operativo traduz nisto. E eu estou a falar aqui numa variável porque é disto que vamos tratar agora. São variáveis do tipo apontador. São variáveis do tipo apontador. Que vai ser o nosso primeiro assunto e o assunto mais importante que vamos tratar neste módulo. Então, o que é um apontador? Então agora vamos tratar essencialmente de um apontador. Ora bem, um apontador, como o próprio nome diz, é uma variável que aponta para um endereço de memória.
Certo? Esta variável aponta para um endereço de memória. E é representada pelo caractere asterisco. O asterisco então representa um apontador. Ok? Primeiro então vamos ver como é que isto faz e depois eu vou dizer para que é que serve. Não, costuma ser ao contrário, mas aqui eu vou fazer desta forma. Então vamos ver aqui, eu vou fazer aqui outro bonequinho. Eu tenho aqui o meu programa. Então reparem que se eu tenho aqui, por exemplo, int x e depois tenho aqui int apontador a da apontadora. Ok? Bem, reparem, os dois são inteiros, certo? Então na minha memória RAM, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aqui dois espaços, um representado pelo x e o outro representado pelo a. Só que eu vou dizer que o a aponta para este endereço. Eu vou representar assim, para não haver confusão. Isto é uma variável inteira, isto é um apontador para inteiro. Para não haver confusão entre um e outro, eu vou dizer que o x está aqui e o a aponta para este endereço. Ok? Pessoal, ainda há bocado a gravação parou e eu continuei a falar, portanto eu vou ter que repetir aqui algumas coisas que eu já tinha dito. Tinha dito para mim, não é? Vocês não ouviram nada. Bem, o que eu estava a dizer é o seguinte. Se eu fizer agora, por exemplo, a atribuição x igual a 5 no meu programa, eu já vos mostrei, o que vai acontecer aqui é que o sistema operativo vai colocar aqui o valor 5. Certo? Eu também posso fazer aqui uma atribuição que é um bocadinho esquisita. O apontado por A igual a 3, por exemplo. Isto é possível. Ok? E eu colocaria aqui então 3. Só que isto na prática, a gente não usa isto. Não se usa. Porque é uma notação um bocado estranha. Nós utilizamos outro operador, que agora eu vou introduzir. Nós já vimos então o que quer dizer o asterisco. O asterisco quer dizer aponta para. Eu vou agora introduzir outro operador, que é operador e comercial, que significa endereço de. Certo? Então, o operador e comercial significa interesse de. E assim eu já posso fazer, por exemplo, uma atribuição assim. A igual a endereço de x. O que é que significa A igual a endereço de x? Vamos agora tentar perceber. Isto é um ponto fulcral para percebermos como é que funcionam os apontadores. Ora bem, vamos olhar para aqui então. Qual é o endereço de x? É o que está aqui. Imaginemos que seja 1000. Imaginemos, por exemplo, seja 1000. Quando eu faço A aponta para x, nós imaginamos que aqui, algures, temos a variável A. Bem, a variável A então, esqueçamos agora isto aqui, a variável A então vai receber o quê? Se o endereço x é 1000, A vai ser 1000. Mas como eu disse, isto é um endereço de memória, certo? Então, o que eu estou a dizer assim é que A aponta para x. Okay? O endereço que está aqui é este, portanto eu vou ter aqui que o A aponta para x. Então estes operadores são importantes. O asterisco quer dizer aponta para e o e comercial quer dizer endereço de. Vou mostrar só mais um exemplo para ver se fica claro e depois vamos fazer aqui algumas experiências com o DevC para vocês verem que o que eu estou a dizer corresponde na prática ao que o DevC faz. Façamos então aqui, outra vez, o meu desenhozinho. Eu estou a fazer coisas muito simples para introduzir estes conceitos que são importantes. E não esqueçamos
Se vocês quiserem, tomem já nota em algum lugar que o asterisco quer dizer aponta para e o comercial quer dizer endereço de. É assim que temos que ler estes operadores. Então eu posso fazer, por exemplo, aqui int m igual, por exemplo, a 20, int n. Eu estou a usar ints, mas podia usar floats ou char, é a mesma coisa. Certo? Então, eu agora tenho aqui a minha memória, RAM, e eu teria aqui então duas variáveis, o m e o n. O m tem o valor 20, o n para já não tem nenhum valor, está vazio. Agora então vou declarar um apontador para inteiros chamado AP, do apontador. Então vou ter aqui uma variável chamada AP, que para já nada tem. Ok? Então eu posso fazer aqui assim, AP igual ao endereço de n. O que é que isto quer dizer? Que este AP está a apontar para n. Certo? Então, aqui eu tenho um endereço qualquer, um número qualquer, que não interessa qual é, então, um número qualquer. O que interessa é isto, é que eu tenho aqui o endereço desta variável. Se eu faço agora n igual a m, qual é o número que eu tenho aqui? 20. Se eu agora então escrevo printf número porcentagem d e digo para aparecer o apontado por AP, que número é que pensam que vai aparecer agora? Veja lá. Que número é que acham que vai aparecer aqui? Número, vai aparecer o número 20. Exatamente. E se eu fizer printf n, o número que vai aparecer também é 20. Porquê? Isto é equivalente a isto, como está aqui no 100. Pronto, eu vou parar aqui um bocadinho então, nós vamos ver isto no DevC, a ver se isto fica mais claro, e depois voltamos. Ok? Até já. Como eu disse, então, vamos ver aqui isto a funcionar no nosso DevC. Não esqueçam isto aqui, que não está nada. Então, eu vou executar, vão ver que isto e isto, como eu expliquei um bocadinho no papel, são equivalentes. Estão a ver? 20, 20. Agora vamos ver coisas que não podiam ser feitas. Imaginem que eu fizesse, por exemplo, isto. Printf, número, porcentagem D, e pusesse aqui o AP, assim. Acham que isso daria alguma coisa que funcionaria? Óbvio que não. Porquê? Porque o AP, reparem, o AP não é um número inteiro. O AP é um apontador para inteiro. Então, se eu fizesse isto, estão a ver? Ia aparecer aqui o endereço convertido de hexadecimal para inteiro da variável n, o que não tem significado algum. Portanto, isto aqui não faz sentido. Ok? Isto não faz sentido. Então, retenham isto que eu expliquei agora, o significado do asterisco, o apontador para inteiro, o significado do endereço de n, e nós vamos agora então voltar aqui à nossa explicação. Bem, é claro que eu inverti aqui um bocado o bico ao prego, que é, eu primeiro expliquei como é que funcionam os apontadores, uma explicação muito básica, não é? Nós estamos indo muito pela rama,
E agora vou dizer para que é que serve isto, porque eu até agora não disse para que é que isso serve. Ora, isto serve, quer dizer, disse um bocadinho. Quando fiz aquele primeiro diagrama em que mostrei a utilização de memória, eu disse um bocadinho, dei ali uma pista. Porque é que eu preciso de ter estruturas de dados dinâmicas? Ora, nós temos aqui uma questão que se põe em qualquer programa. Quanta memória é que este programa vai ocupar? Certo? E, obviamente, a resposta é: quanto menos memória, melhor. Ok? Portanto, um programa que me ocupe, por exemplo, 2 megabytes em memória RAM é melhor do que aquele que ocupa 5 megabytes em memória RAM e faz a mesma coisa. Se eu conseguir que o programa ocupe menos espaço, o computador vai ter mais espaço para os outros programas. Isto é lógico, não é? Então, se eu consigo que um programa que faz a mesma coisa ocupe menos espaço em memória RAM, eu estou a fazer um programa mais eficiente, melhor. Então, vamos ver aqui esta questão. Imaginem que eu tenho aqui estes trabalhadores de uma empresa. Ok? Então, vejam. Eu tenho aqui uma estrutura de dados, chamei de dados pessoais, e tenho aqui o nome, o sexo, a idade e o vencimento. E eu disse que esta estrutura vai abarcar 20 trabalhadores. No entanto, eu tenho aqui um problema, tenho aqui um repetido, eu tenho aqui um problema, que é este. A variável tem 20 trabalhadores, mas qualquer empresa terá mesmo 20 trabalhadores? Aliás, eu já falei disto no final do outro módulo, eu tenho aqui um pequeno problema, que é: a empresa pode ter 10, pode ter 15, pode ter 25, pode ter 50, pode ter 100, pode ter 1000, e eu quero utilizar isto na mesma. Ora, mas quantos mais trabalhadores eu colocar aqui no array, quantos mais trabalhadores eu colocar aqui no array, mais memória vou ocupar. Eu vou repetir. Quantos mais trabalhadores eu colocar aqui, mais memória vou ocupar em RAM. Certo? Porque reparem, eu tenho aqui 50 caracteres, mais um caractere para o sexo, mais 2 bytes, eu já falei disso, para a idade, e mais 4, pelo menos, para o vencimento. Então, cada trabalhador, cada estrutura dessas ocupa 50, 51, mais 2, 53, mais 4, 57. Vamos fazer contas. Cada trabalhador ocupa 57 bytes. Se eu tenho 20 trabalhadores, isto dá-me 1 KB e mais um bocadinho, 1,14 KB. Mas se eu tenho, em vez de 20, tenho 200 trabalhadores, eu já vou ter que só a estrutura de dados para os trabalhadores está a ocupar 11K. Só esta, sem contar com as outras, só esta está a ocupar 11K. Mas se eu coloco isto para, por exemplo, uma empresa muito grande, 2.000 trabalhadores, vezes 57, só para esta estrutura de dados eu estou a ocupar já 114 KB de memória RAM. Ali, fixos. Ok? E vocês falam: professor, então põe pequeno. Pois, eu posso pôr pequeno, mas depois se eu puser pequeno, para uma empresa grande já não dá, e vice-versa. Ou seja, eu tenho aqui, se eu faço uma estrutura de dados fixa, como um array, eu estou quase sempre a desperdiçar memória. E aqui é que é o problema. Não é que eu ocupo muita memória, é que a memória está a ser desperdiçada, ou seja, ela está ali, eu estou com ela fixa para isto, mas nem sequer está ocupada. Eu se calhar só tenho 10 trabalhadores e estou agora a dar espaço para 2.000. Então, esta estrutura de dados, o array, principalmente os arrays das estruturas, estas estruturas desperdiçam muita memória. Se eu tenho um programa pequenino, isto não é grande problema, porque eu tenho muita memória para usar. Mas conforme os programas crescem, isto pode ser problemático. Ok? Seria muito mais útil e mais eficiente se o tamanho do array pudesse ser flexível, conforme as necessidades do programador. Ou seja, se eu tenho 100 trabalhadores, tem espaço para 100. Se eu tenho 200, tem espaço para 200. Se eu tenho só 5, tem espaço só para 5. Ou então,
O que eu estou a dizer é que se utilizo uma estrutura de dados com memória estática, como por exemplo um array estática, quer dizer que não muda, eu vou ter então tamanho fixo de memória ocupado. Se eu, no entanto, conseguir fazer um programa com memória dinâmica, recorrendo a apontadores, okay, eu vou minimizar o desperdício de memória. Portanto, a necessidade de utilizar as estruturas dinâmicas, como os apontadores, é minimizar o desperdício de memória que existe nos programas que não usam apontadores. Ok? Portanto, a memória dinâmica nem sempre se usa. Nós só usamos a memória dinâmica quando eu tenho estruturas que vão ocupar muito espaço em memória. Porquê? Porque eu vou ter muitas estruturas no meu programa. Eu vou mostrar um exemplo, mais para o final do módulo, simulação, que é um exemplo que eu gosto muito, foi o que eu fiz, eu gosto muito de utilizar, que é um exemplo que mostra bem como é que nós podemos ter muitas variáveis em memória ao mesmo tempo, e estas variáveis vão ocupar um espaço muito grande de memória. Só para encerrar então esta aula, que já vai longa, eu vou mostrar aquilo que eu disse no início quando estive ali a fazer o desenho no papel. Se vocês fizerem aqui um Ctrl-Alt-Delete no vosso computador e forem aqui ao gestor de tarefas, vocês vão ver aqui os processos. Ok? Reparem que aqui o meu computador, eu tenho aqui algumas aplicações abertas, eu estou a gastar 58% de memória. Porquê? Porque reparem que aqui algumas aplicações gastam muita memória. Estão a ver aqui? O Chrome, por exemplo, está a ocupar quase 300 MB de memória. Depois tem aqui o Excel, que eu também tenho ali aberto, o PowerPoint, o Word, e depois tenho também aqui o explorador do Windows, mas além disto, tenho aqui outros processos que estão a ver aqui por baixo, okay? Como o antivírus, o software que está gravado, que também ocupam bastante memória. Portanto, rapidamente a memória disto vai ficar cheia. Sem contar aqui os inúmeros processos do sistema operativo que estão por aqui abaixo. Por exemplo, está aqui um do sistema operativo, está aqui outro do sistema operativo. Okay? Estão aqui mais alguns do sistema operativo, do processador. Aqui mais alguns do sistema operativo. Estão a ver que o sistema operativo tem aqui uma série de processos ligados. E isto tudo junto leva que eu tenho, de momento, 58% de memória ocupada. Se isto chegasse a um número, como por exemplo 90%, o computador ia começar a ficar bastante lento. Okay? Foi disso que eu falei há bocado, quando nós vemos ali, quando eu mostrei no bonequinho, os processos ocuparem a memória RAM. É disto que eu estou a falar. Portanto, como já chegamos aqui a um tamanho considerável, eu vou parar a aula aqui e nós vemos então mais logo. Até logo.